Conservação se faz com gente de barriga cheia. Essa é a minha frase, assim, uma das prediletas que eu uso. A conclusão, Vilela, de tudo isso é você volta a uma pessoa diferente, né? Ainda mais quando você acaba mexendo com uma causa social, mesmo sem ter o intuito, e as pessoas percebem que aquele sentimento de nós todos de indignação, de insatisfação, era puro, sabe? Era genuíno. Então, nós todos fomos nos comovendo com a falta de estrutura da cidade, a simplicidade das pessoas e com a falta de dinheiro. Muitas pessoas vivendo ali em casas de pau a pique ali ainda, suspensas em manguezais, no meio da estrada, porque não tem condição de viver num local melhor. A gente comeu em um restaurante que não tinha água encanada ou luz. É. Era um pocinho artesiano, a mulher lavando as coisas com um balde. E que almoço do caralho, hein? É. Aquele daqui foi na beira do Isso, Igarapé? isso. Nossa, que almoço E a maravilhoso. energia elétrica vinda de um gerador. Então, assim, um restaurantezinho na beira da estrada, a mulher, o marido ali, uma criança, Olha a realidade, cara. Essa é a realidade. e vivendo ali, criando galinhas, Mas não te dá uma alguns sensação, vegetais no quintal. não te dá uma sensação, Julião e Richard, você que rodou mais até do que a gente aqui no Brasil, de um pertencimento, cara, de você falar, cara, eu sou brasileiro e isso é o Brasil, cara. Dá uma sensação boa, assim, de que o povo brasileiro, pelas dificuldades em tudo quanto é canto, ainda tá unido, cara. A gente é o Brasil. Porque É, o grande mas só. centro, os grandes centros, a gente tá acostumado, né? Cada um na sua e tal. Quando você vai nesse lugar, parece que o pessoal é mais Ah, não, atencioso, é um carinho. É por isso que eu casei com uma amazônida, né, cara? Porque Né? eles Sim, são muito mas essa receptivos. carência também torna esse povo, ah, de certa forma, frágil, Vilela. É. A E é usado fragilidade, pelos políticos, né? a fragilidade do ambiente faz eles tomarem decisões erradas. É Isso mesmo, pesa Richard? muito. Em Isso que pesa muito. sentido? Você tá Todos os falando? sentidos, né? Você tem as questões ali que são questões pessoais, que eles querem sair de lá e não conseguem, porque uma passagem para sair de lá para cá custa uma passagem do valor dos Estados Unidos. Então isso Putz, impede já que ele saia daquele local, que ele tenha uma chance melhor. Quem consegue, voltam como heróis, ou mandam dinheiro para a família, mandam recursos para a família. É esse o sonho da maioria das pessoas do Norte, vir para o Sul, exatamente pela falta de Não, e é recursos. tudo caro, né? Você imagina, E é porque a tudo muito caro. gente, tudo tem que vir de fora. Então, e quando a gente fala especialmente do estado da música, você fala em Manaus, por exemplo, que foi nosso destino final. Manaus é de fato uma ilha, completamente uma é. ilha, tá Eu certo? morei Então, lá 2 anos. não tem, então. Você sabe que assim, tudo é mais caro lá. Tudo é mais caro. A comida é mais cara. Por quê? A carne vem de onde? É. De onde vêm os víveres? Tem que atravessar uma estrada, um barco, vem de avião? Como é Isso. que vem? Então, assim, é tudo complexo, porque a estrada é uma bosta. Então, a gente encontrou quantos caminhões? Eu lembro, tem as lojas, por exemplo, lá tem, por exemplo, a loja que seria tipo uma Magalu da vida lá, tem a Bemol, por exemplo. Eu vi caminhão da Bemol no meio daquela estrada. Aí você fala, porra, caminhão fudido, quebrada a roda, não sei o quê. Tudo isso, alguém vai pagar essa conta. Não É, é não, alguém vai pagar. E quem é que paga no final? É o O consumidor consumidor. final. consumidor, É o né? consumidor Consumidor, não final, adianta. cara. É isso. Não tem Entendeu? mágica. Então, a necessidade ali, Tem mágica. eles acabam aceitando o que E aparece a Zona para Franca de poder Manaus sobreviver. é uma coisa que não deu Não, certo? funciona. A Zona Funciona? Franca de Manaus tem, mas quem que tá lá hoje na Zona Franca de Manaus? Estão as montadoras, tá falando de veículos, tudo bem, mas eu tô falando Eletrodoméstico? do básico, tô falando de arroz, feijão e carne, É. cara, entendeu? É o básico. Roupa? É, o básico, né? E o E tudo básico bem. pesa tanto, Vilela, porque a gente acabou se deparando ali na estrada com a realidade deles. E a realidade deles, muito deles, se alimentam de animais silvestres, cara. É. Se alimentam de animais silvestres. Então, assim, se você fala,
vamos pensar em preservação? Como é que você vai preservar um povo que não tem o que comer? Então eles Pois Ah, comem é. jacaré, eles comem paca, eles comem tartaruga, O que tem, né? eles comem cobra. conservação se faz com gente de barriga cheia. Essa é a minha frase, assim, uma das prediletas que eu uso, e há muita dificuldade de entendimento disso. A gente não pode. É fácil dizer o seguinte: é fácil você ir para uma região dessa e ditar regras se você não vive nessa situação. Eu Sim, falo isso muito para essa turma, né, que romantiza a conservação e acha que abraçar uma árvore vai salvar uma floresta. Muitas vezes cortar uma árvore salva uma floresta com manejo. Agora, o que a gente encontrou na estrada, por exemplo, foram caminhões passando com toras lá, que não tinham plaquinha, porque o manejo é exato. maravilhoso, mas porque realmente dá emprego, transforma a madeira em riqueza, né, em bens que podem ser vendidos. Nós temos essa riqueza. Nós temos madeira. Eu não sou contra o uso da madeira. Eu sou contra o uso ilegal da madeira. É. Né? Então, quando você tem uma omissão do Estado, porque é o que acontece, tem uma omissão do Estado ali, Total. e você não dá condições a essas pessoas de progredirem, você fica difícil falar em conservação, porque conservação quem vai fazer é quem vive ali. Não é o biólogo que vem do Rio Grande do Sul, que vai lá agora, entendeu? E traz um monte de ideias da cabeça. Não, é o cara que está vivendo ali. Se a gente não souber trabalhar com essa. E é tudo. Esse é o grande problema da minha área da conservação. Eu falo da minha porque é onde eu milito há muito tempo. É a falta de diálogo e o romantismo que o meu segmento se encontra. Então, quando você tem um problema, e aí vamos, sei lá, um excesso de um animal silvestre, sei lá, o queixada no centro-oeste, que aí fala, não podemos falar sobre isso e falar excesso. Não, mas é um fato. E você, como cara da conservação, responsável por essa espécie, por exemplo, não olha para isso e admite que realmente esse animal está comendo milho e está aumentando a população naquela região, muito mais do que se tivesse as limitações de uma floresta, que não é fácil sobreviver na floresta, hein? É. Não é fácil. Parece lindo, mas não é fácil, inclusive para os animais, né? E aí, de repente, tem uma fartura de milho ali, eles começam a falar, opa, tem comida e começa a multiplicar. Se você não enxerga isso e não reconhece isso, você está delegando, por exemplo, para o produtor resolver o problema. Aí você vai ter um problema de conservação, É. porque ele vai fazer do jeito que ele achar melhor. Aí não É. adianta você reclamar. Então, é a mesma coisa com o cara que está vivendo lá o Ribeirinho e você não ajuda ele a progredir. Aí você vai achar ruim que ele vai comer uma paca? Não tem como. Ele quer sobreviver. Ele quer pôr o filho na escola, ele quer ter um celular. Entendeu? Porque o cara que vai lá, o biólogo lá, ele chega lá com o celular, com uma Toyota, entendeu? Com recurso para poder. Meu amigo, não vai funcionar desse jeito. Você tem que cuidar da base. Sabe? Então, tá na hora da biologia da conservação realmente se preocupar com o objeto que ela estuda e fazer política pública de verdade, integrar o agronegócio, a população ribeirinha, para dar recursos, para que as políticas públicas cheguem a eles. E realmente não seja. O biólogo da conservação não pode ser um inimigo da sociedade, tem que ser um amigo da sociedade para resolver os Isso. problemas. Um agente. Um agente que entende o problema e fala assim: vamos ajudar a resolver esse problema. Qual é o problema aqui? Putz, você não chega a recurso. Então, política pública tem que fazer chegar as coisas. Tem que ter uma estrada, tem que ter infraestrutura. Esse é o papel do Estado. Esse é o papel do Estado. Né? É o mínimo que a gente espera. Né? O resto a gente trabalha e faz acontecer. Mas o mínimo é que me dê condições para que eu possa evoluir. Aí não adianta falar em conservação com um cara que tá fudido ali na beira da estrada. Ele vai comer o que tem ali, cara. É isso. É isso. E aí, Vilela, acaba que. Imagina você numa estrada dessa, uma mãe acabou de ter um filho Nossa e senhora. o caminhão quebra. Se não é os meninos que têm um trabalho voluntário do inverno na Transamazônica ficarem ali na redondeza atendendo os pedidos de socorro. São 1.500 quilômetros ali, aquele trecho que a gente fez. Julião, é impossível. Eles falaram que eles cansaram de pegar pessoas que estavam há 2 dias sem comer, sem beber, Cara. porque não tem como sair daquela situação, você está no meio do nada.
no barro, o carro atolado, não para de chover, você não tem como sair dali.